Meu nome é Daniel Branco, sou neurologista e neurocientista. E passei uma vida buscando uma compreensão mais profunda da consciência. E esta é uma conversa sobre alta consciência. Eu tenho prometido discutir já em vários outros vídeos do canal sobre alta consciência. O que é alta consciência, afinal, que é o nome do canal. Mas eu ainda não consegui chegar lá, ainda preciso construir as fundações antes de discutir o que é ah, alta consciência. Antes disso, eu preciso explicar primeiro qual é o nosso entendimento por consciência, simplesmente. Pelo menos da forma como a gente usa o termo aqui nesse podcast. Independentemente de ser alta consciência ou baixa consciência. No vídeo sobre onde eu falo que o seu inimigo é sempre uma versão de você mesmo, eu começo a introduzir um pouquinho no final do vídeo, a diferença entre alta consciência e baixa consciência, como um exemplo em torno dessa questão do inimigo. Então, para quem tiver interesse, vale a pena conferir. Por enquanto, e para esse vídeo, que é sobre o que é consciência, simplesmente, eu vou começar dando uma definição mais curta. Curta e bastante vaga ainda. Consciência é indeterminação com significado. Eu sei que não explicou muito, mas vai melhorar. Eu vou repetir e tudo bem se não fizer sentido, vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Consciência é indeterminação com significado. Eu vou desenvolver essa ideia e explicar o que eu quero dizer. Um bom lugar para começar essa conversa sobre consciência é com computadores. Antes de existirem computadores, alguns pensadores e filósofos comparavam o cérebro a sistemas de encanamento, tipo encanamento de água mesmo, já que tubulações eram as coisas mais próximas que se tinha na época da noção de circuito e de conectividade, hã, ou mesmo de transmissão de informação de alguma forma. Aí, com a progressão da tecnologia, com o advento da eletrônica e da informática, os computadores, então, se tornaram um paradigma mais próximo para compreender, ou pelo menos tentar compreender, o cérebro. Porque computadores têm processadores, que são circuitos que processam informação, e são dotados também de memória, de circuitos de memória. Da mesma forma que o nosso cérebro supostamente também tem memória. E eu digo supostamente porque, como neurocientista, eu pessoalmente não tenho tanta convicção sobre isso, embora a neurociência tenha total convicção de que nossas memórias ficam armazenadas no cérebro. Eu já acho que sim, em alguma extensão, mas acho que tem mais pano na manga dessa história do que a gente percebe. A gente discutiu já em outros vídeos sobre hã, questões quânticas, enfim, existe toda uma outra dimensionalidade para questão de memória e cérebro, que não é o escopo desse vídeo hoje. Mas hoje a gente tem um paralelo com o cérebro ainda mais próximo que os computadores, que é a inteligência artificial. O que não é por acaso, afinal de contas, as redes neurais que deram origem à inteligência artificial foram inspiradas na arquitetura neuronal cerebral. É por isso que os modelos de linguagem natural, como o ChatGPT, se parecem tão humanos, porque, na verdade, foram inspirados na, na forma como o nosso cérebro humano funciona. Mas vamos começar a discussão sobre consciência e cérebro usando a analogia dos computadores clássicos, que são os que a gente utiliza no dia a dia, que eu estou usando agora para gravar esse podcast, etc. Porque até hoje, e nós estamos aqui em setembro de 2025, os modelos de inteligência artificial ainda rodam em redes de computadores clássicos. De forma que fazer a analogia entre o computador clássico e o cérebro continua fazendo sentido.
Mesmo que a IA, a inteligência artificial, pareça algo tão diferente e além dos nossos computadores tradicionais. Porque a IA, como a IA roda em computadores clássicos e não computadores quânticos, por exemplo, que seriam baseados em um outro tipo de física, a inteligência artificial, em princípio, segue os mesmos princípios que os computadores clássicos, não tem como ser diferente. A inteligência artificial é baseada em computadores clássicos. Talvez a característica mais importante de um computador clássico, quando usado como analogia para o cérebro e para a consciência, é que ele é determinístico. Uma máquina determinística funciona de acordo com regras fixas e previsíveis, de modo que se a gente conhece o estado da máquina, ou se a gente, ou seja, se a gente sabe o que está acontecendo com ela, então nós sabemos exatamente o que essa máquina vai fazer e que resultados ela vai gerar. Isso é o que significa ser determinístico. Não existem surpresas e, sobretudo, não existe aleatoriedade. O computador foi projetado para executar determinadas tarefas e ele vai cumprir as tarefas exatamente como esperado. Não existe nenhuma aleatoriedade em mecanismos determinísticos. Mas daí você pode estar pensando, Daniel, existem números aleatórios no computador. Eu mesmo posso abrir um Excel aqui e gerar um número randômico lá dentro do Excel. E sim, é verdade, mas esse número, você pode fazer isso no Excel, mas esse número não é verdadeiramente aleatório ou randômico. Ele é o resultado de um algoritmo determinístico que apenas simula a aleatoriedade, porque computadores clássicos não são imbuídos de aleatoriedade ou de livre arbítrio ou de vontade. Eles são determinísticos. Embora esses algoritmos consigam produzir sequências muito longas de números que parecem aleatórios, eventualmente essas sequências começam a se repetir, porque elas não são, na verdade, verdadeiramente aleatórias. Uma sequência verdadeiramente aleatória nunca vai começar a se repetir e repetir os mesmos números de novo em sequência. Como que os computadores clássicos fazem essa simulação na prática não é o foco desse vídeo. O importante é saber que os computadores clássicos são incapazes de gerar resultados realmente aleatórios. São máquinas determinísticas. Já os computadores quânticos, esses sim, conseguem gerar números genuinamente aleatórios, porque são baseados numa física de aleatoriedade, que é a física quântica. E, portanto, computadores quânticos não são determinísticos. Mas vamos guardar essa informação para um outro momento e um outro vídeo. E a IA, a inteligência artificial? Modelos como o ChatGPT, que parecem quase humanos, também são baseados em computadores clássicos, como eu disse antes. Não apenas em um, mas em milhares de computadores, milhares de nós numa grande rede neural. Logo, a inteligência artificial também é determinística. A diferença é que, ao contrário dos algoritmos mais simples, nós, da nossa perspectiva aqui de ser humano limitado com um cérebro só, nós não conseguimos prever na prática qual será o resultado, ou seja, o que exatamente a IA vai dizer. Nem quem programou a IA sabe dizer o que a IA vai dizer. Não é que esse processo não seja determinístico, é simplesmente porque as variáveis nós não temos acesso a todas elas, a gente não sabe exatamente qual é o estado da máquina. E que se tratam de modelos estatísticos com um número imenso de variáveis. Mas isso não torna a IA, o computador clássico, menos determinístico ou não determinístico. Apenas dificulta para a gente prever as respostas e o que vai acontecer. Porque IA são ainda modelos determinísticos, mas que simulam aleatoriedade de forma tão convincente
que nos fazem pensar que são quase mágicos. E não, não são mágicos. E IA não é uma coisa mágica, é apenas algo incrivelmente complexo. E o cérebro? O cérebro é determinístico ou não? Essa, essa é uma pergunta, essa é uma questão muito controversa. E, ao fundo, a gente não sabe ao certo. Para os neurocientistas, a maioria dos neurocientistas vai dizer que sim, é determinístico. Atividade neuronal clássica parece sim muito determinística, mas nós sabemos que também existem fenômenos quânticos em biologia. Uma teoria bastante aceita hoje em dia é que pássaros são capazes de perceber campos magnéticos através de processos quânticos. Então, essas migrações de pássaros que vão para o norte ou para o sul, dependendo da época, em princípio, isso seria esse guia para o pássaro seria um mecanismo quântico. Existem propostas de que microtúbulos no cérebro também forneçam algum espaço para fenômenos quânticos no cérebro. Mas, por enquanto, por tudo que a gente conhece do cérebro, ele ainda é principalmente determinístico, ele segue uma física clássica. É provável, no entanto, que esses fenômenos quânticos que eu acabei de citar, que ocorrem nos pássaros e nos microtúbulos, estejam espalhados por toda a natureza. Talvez a natureza seja muito mais quântica do que a gente acredita. Talvez, no fundo, determinismo não exista. Talvez a mecânica clássica seja uma variação de uma mecânica mais profunda. Assim como a mecânica newtoniana é um subcaso, é um caso especial, digamos assim, da mecânica relativística que é mais genérica. Talvez uma física no futuro mais genérica nos mostre a verdadeira essência da natureza. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o nosso cérebro, em algum nível, possui propriedades e atividades quânticas também. Mas o que que isso tem em relação com a consciência? Como que isso nos ajuda a entender consciência? Bom, consciência, o entendimento da consciência envolve o entendimento de diversas características ou atributos, como autoconsciência, continuidade no tempo. A gente tem essa autoconsciência de que nós somos independentes, separados, inclusive, de uma consciência maior. Existe uma continuidade, a gente tem uma percepção de continuidade do tempo, que torna muito difícil para a gente imaginar coisas tipo viagem no tempo, para trás, a gente, ou viver múltiplas vidas em paralelo, por exemplo. São coisas muito difíceis para o nosso cérebro, que é um cérebro localizado no tempo, entender. A consciência envolve, o conceito de consciência envolve integração de múltiplos sistemas em uma única experiência coerente. Por exemplo, nesse momento eu tenho a minha visão, minha audição, tato, tudo acontecendo junto e ao mesmo tempo para gerar uma consciência, uma experiência coerente. Não é tão separável a experiência da visão, do tato. Eu sou todos os sentidos eh, promovem uma única experiência ao mesmo tempo. Ninguém sabe exatamente o que é consciência. Alguns cientistas, inclusive, dizem que consciência não existe. Eu acho que uma boa razão para isso é que, da nossa perspectiva cerebral, de seres que estão vinculados a um cérebro 3D, a um cérebro que vive no espaço-tempo em 4 dimensões, três de espaço e uma de tempo, para pessoas limitadas, seres limitados a cérebros como o nosso, é muito difícil entender coisas que provavelmente transcendem essa dimensionalidade onde a gente existe. Mas uma das coisas mais importantes com relação à consciência é que ela tem intenção. Mesmo que a gente não entenda direito o que consciência é, nós sabemos que nós somos conscientes, seres conscientes, e nós sabemos que nós temos intenção, nós queremos coisas. A consciência visa alcançar coisas. Ela tem vontade. Muitas tradições espirituais entendem como essa vontade como sendo não determinística. E não é porque a vontade está programada na gente que a gente tem essa vontade.
As religiões, inclusive, citam isso como livre-arbítrio. Em português tem uma sensação de escolher entre certo e errado. Em inglês é chamado de free will, que é uma vontade livre. Tem, tem uma tradução, um entendimento um pouquinho diferente que passa essa ideia melhor de que nós somos livres para ter will, para ter vontade. A nossa vontade não é pré-programada, digamos assim. A maioria dos neurocientistas, porém, não acredita em livre-arbítrio, pois se o cérebro funciona por regras determinísticas, que é o que parece hoje em dia, então não existe nada livre no cérebro. Tudo o que a gente faz, todo o nosso comportamento, tudo que a gente quer é uma programação, é resultado da mecânica cerebral, da mecânica clássica. Mas e se o cérebro tiver uma natureza quântica? Isso também não garante o livre-arbítrio, assim, de forma, imediata, pelo menos não do ponto de vista espiritual, porque quântico não significa livre, significa aleatório. E aleatoriedade não equivale à intenção. Uma máquina quântica, se ela tivesse vontade, ela teria uma vontade aleatória. Uma hora ia querer uma coisa, uma hora ia querer outra, sem muita conexão ou racionalidade entre as escolhas. Tudo bem que tem muita gente que parece ser assim, parece que não tem muito sentido no que quer, mas existe uma certa ordem, existe uma certa organização naquilo que a gente é, e o que a gente quer e, e como a gente se enxerga. Nós não somos seres completamente aleatórios, mas nós também não somos seres completamente programados. Então, um computador quântico, por essa definição, ainda não teria livre arbítrio. Seres humanos, por outro lado, são seres de intenção. Grande parte dessa intenção é previsível, talvez programável, até programada, mas não é aleatória. Se nós vemos um anúncio na televisão, nós podemos sentir desejo por aquele produto. É o marketing em ação. Isso não é livre, mas também não é aleatório. Mesmo assim, nós gostamos de acreditar que a nossa vontade é maior que os estados do nosso cérebro, que a gente existe além da mecânica elétrica, da mecânica neuronal. Nós nos entendemos como seres que têm algo que transcende e vai além das máquinas. Nós não, definitivamente não nos enxergamos como um computador. E talvez a gente comece a se enxergar agora mais como inteligência artificial, que ainda é determinístico. Mas, antes de tudo, a gente tem essa questão: a inteligência artificial tem consciência, ela sente, ela se percebe como nós nos percebemos, ela percebe qualquer coisa que seja, porque nós nos vemos como consciência, que não é determinística, nem probabilística, nem mecanicista. A chegada da inteligência artificial trouxe um pouco mais de clareza para esse tema. Por exemplo, nós podemos perceber que nós temos dentro de nós e dos nossos cérebros uma máquina falante. Assim como a inteligência artificial, o nosso cérebro também tem um modelo de linguagem natural, que é o que nós usamos para nos comunicar. Uma criança que se comporta mal já sabe exatamente o que vai ouvir da mãe, porque a mãe vai acionar o modelo de linguagem natural interno do cérebro dela. E o que sai dali é previsível, é mecânico, né, tipo: "Para com isso menino, para com isso, você vai ficar de castigo". A criança já sabe automaticamente o que a mãe vai dizer, e aquilo é muito um modelo de linguagem natural, é muito previsível, chega a ser quase mecânico. Mas o sentimento que a mãe está tendo naquele momento não é mecânico. Esse sentimento impacta na ação da mãe, nas nossas todo o nosso sentimento impacta nas nossas ações. O fato da gente falar e existirem máquinas que falam como a gente fala, nos mostra que existe uma certa maquinidade ou mecanicidade em nós mesmos, no nosso cérebro.
Então, nesse sentido, nosso cérebro, sim, pode ser determinístico e seguir uma mecânica clássica. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres conscientes e sentientes. E isso nem a física clássica, nem a aleatoriedade da mecânica quântica explicam. Nós somos seres com vontade e desejos. E essa vontade não existe em máquinas. Inteligência artificial não tem vontade, ainda pelo menos. Computadores quânticos também não. Mas nós temos. E mais do que isso, nós sentimos essa vontade e sentir algo que nenhuma máquina consegue fazer, pelo menos até onde a gente sabe. Eu até não muito tempo atrás, a humanidade não achava, por exemplo, que animais eram conscientes. Às vezes até bebês. Eu lembro em medicina, médicos mais antigos dizendo que bebê não sente dor ou não tem consciência. Hoje em dia, é difícil alguém acreditar que um cachorro não seja consciente, que não tenha sentimentos. Isso foi uma evolução da nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre a natureza. Talvez o consenso no futuro passe a ser de que a inteligência artificial também tem sentimentos. De qualquer forma, nós não temos como provar isso cientificamente. Na verdade, a gente não consegue nem provar cientificamente que nós mesmos somos seres conscientes. A evidência disso não é científica. A evidência de que nós somos seres conscientes vem da nossa experiência direta da consciência, não da ciência. Nenhum instrumento científico jamais mostrou que nós somos seres conscientes. Nós sabemos também que a nossa intenção transforma o mundo físico. Se você tem vontade de construir uma casa, você vai lá e constrói uma casa. Em tijolos, não apenas imaginária, mas no mundo físico. Ou seja, a consciência tem agência, algo que máquinas determinísticas ou randômicas não possuem. Portanto, o que é consciência? Consciência é aquilo que imprime vontade na matéria, que imprime sua vontade no mundo. Consciência é indeterminística. Ela não segue um programa com regras determinísticas. Da mesma forma que um computador segue, né? O computador, sim, segue regras determinísticas. Mas consciência tem vontade. E essa vontade não é aleatória. Ela é coerente, ela é cheia de significado. Máquinas não entendem significado. Já seres conscientes são bem diferentes. Só o que interessa para nós, como ser humano, é o que tem algum significado para a gente. Significado é algo que a gente sente. E apenas seres conscientes conseguem sentir. Consciência, portanto, é indeterminação. Nós não somos seres determinísticos. E é uma indeterminação com significado. Diferentes de máquinas, nós somos seres indeterminísticos. A consciência age sobre sistemas físicos, mas existe além desses sistemas físicos. Consciência é a vontade e significado, ambos com existência fundamental. Não é que a vontade, por essa lógica, se o cérebro ele segue uma mecânica clássica, ele não poderia ter uma vontade legítima. Tudo seria programável. E ele não conseguiria associar significado a nada. Isso não está previsto, não está concebido em mecânica clássica. Uma máquina vai atrelar significado a qualquer coisa. Portanto, talvez seja o caso da gente entender vontade e significado como tendo existência fundamental e não como sendo uma criação dos cérebros. Eles não são derivados das leis da física clássica ou mesmo da mecânica quântica. E quanto mais livre um sistema físico é, quanto mais aleatoriedade ele permite, mais fácil se torna para a consciência agir sobre ele. Talvez essa sim seja uma explicação. Que a gente precisa, a consciência existe além da fisicalidade, mas ela precisa graus de liberdade na fisicalidade para atuar, para se expressar.
Por exemplo, um avião que segue regras físicas clássicas bem rígidas. O avião vai voar do mesmo jeito, independentemente da consciência. Independentemente de você querer ou não, o cérebro, da sua vontade, o avião, depois que ele está construído, você precisa de vontade para construir o avião. Mas depois que ele está construído, ele vai voar, independente de você querer ou não. Claro, se você quer. Eu, eu espero que você esteja entendendo. Você precisa querer pilotar o avião hoje em dia. Mas uma vez que ele está no ar, voando com uma certa velocidade, tanto faz se você quer que ele voe ou não. Ele vai voar, ele vai continuar voando. Cérebros que parecem permitir graus de liberdade maiores, talvez pelas propriedades quânticas, seriam então mais suscetíveis à ação da consciência. Talvez a nossa consciência consiga se expressar através do cérebro em função dos graus de liberdade que, que existem dentro do cérebro. E talvez esses graus de liberdade tenham uma natureza quântica, talvez eles tenham simplesmente uma natureza estatística. E nesse caso, a inteligência artificial também poderia ser consciente. Consciência, se ela se expressa através de graus de liberdade, isso tem sido bastante debatido hoje em dia, mas ela precisa se expressar, precisa haver algum mecanismo que dê esses graus de liberdade para a consciência, para ela poder se manifestar em fisicalidade. Porque a consciência manipula essa aleatoriedade, esses graus de liberdade. O que faz da aleatoriedade fundamental da mecânica quântica, por exemplo, não tão aleatório assim. Então o mundo ele não é puramente aleatório, ele não é puramente determinístico. Ele é algo no meio que consegue expressar, que consegue se comunicar com consciência, seja lá o que for, com seres conscientes dotados de vontade e da capacidade de atrelar significado. Em resumo, consciência se trata de vontade e significado. A vontade é o poder criativo da consciência, tanto no sentido de criar algo novo, quanto no sentido de manifestar a sua própria realidade, sua criação. E consciência é a fonte dessa vontade que imprime a intenção no mundo. Isso já é bastante informação para esse vídeo. Nos próximos, vamos começar a explorar a diferença entre alta e baixa consciência. Na verdade, isso até já aconteceu no vídeo sobre o seu inimigo é sempre uma versão de você mesmo. O que você acha dessas ideias? Você concorda com elas? Essas ideias conectam contigo de alguma forma? Como uma iniciação à filosofia de alta consciência, você pode conferir o meu livro aqui, Espiritualidade, Iniciação Espiritual para Pessoas Racionais. E se você quiser continuar explorando essas ideias e assistindo a mais vídeos sobre elas, deixa o seu like e se inscreve no canal. Nós somos um canal ainda bastante jovem e seu apoio é extremamente importante. Vamos juntos melhorar a experiência de vida para todos neste planeta. Até a próxima.